E aí que tá o grande legal, assim, que eu falo que é a parte mais legal disso aqui que Deus nos mostrou. Existem 3 tipos de instabilidade na nossa vida, e são essas mesmo que Deus quer que a gente trate. A primeira dela é a instabilidade espiritual. Eu acho muito legal esse negócio quando Deus fala isso, porque tudo que Ele fala é porque tem. Se Ele falou é porque tem. Instabilidade espiritual, emocional e financeira. Tem gente que tem as 3. Instabilidade espiritual. Eu vou finalizar com esses 3, irmãos, e aí eu falo para vocês. Se entender, se souber filtrar isso que eu vou falar, muda a vida. A primeira instabilidade espiritual, ela é gerada por marido ou pai. Não sou eu que escrevi isso. Por quê, irmãos? Porque esse papel de marido e pai, ele, no mundo espiritual, ele tem um poder de liderança. Não sei aqui quem de vocês já trabalhou para pessoas, estava submetido a determinadas ordens, e você reconhece que aquele seu líder, ele não tem autoridade, não tem experiência e muito menos capacidade de ser seu líder. Mas aí, como ele é seu líder, você tem que aceitar. Quem já foi liderado aqui por maus líderes sabe o preço que isso tem e como isso aflige uma pessoa. E no mundo espiritual, a Bíblia fala que marido e pai têm uma autoridade que é dada por Deus. Por isso que eu falei lá atrás, que tem pessoas que se ofendem com isso. Ai, Luísa, você não tem nada a ver com a minha vida. Não tenho mesmo. Só que eu preciso falar o que está aqui. Nós estamos aqui para aprender princípios. A Bíblia fala que o papel do marido, do pai, é proteção, suprir necessidades e ter autoridade. Você quer dar a sua autoridade para alguém? Você pode dar. Você tem livre-arbítrio. Só que tem um preço. Independente de dias bons ou ruins, você precisa entender que você é uma autoridade. Olha que legal isso aqui. Conduzir a família de forma a ensinar, principalmente seus filhos, protegendo-os. Eu achei isso extraordinário. Protegendo-os, as pessoas falam do mal. Não. Da religiosidade. Jesus tinha muito problemas com os religiosos. Primeiro que eles falavam aquilo que eles não viviam. Todas as vezes que nós falamos coisas que não vivemos, nós, além de pecarmos, nós muitas das vezes prejudicamos muito a vida das pessoas. Porque ela vai estar acreditando numa mentira, né? Já começa por aí. E aí, irmãos, Deus me chamou a atenção para uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu ouvi um pastor falando o seguinte. Eu fui visitar um líder de uma igreja. Esse pastor é americano. Eu fui visitar um líder de uma igreja. Esse líder que estava preso era um cara que pregava muito, era cheio do Espírito Santo, tinha diversos trabalhos publicados, era um homem muito respeitado no meio. Mas ele caiu. Foi preso. Nos Estados Unidos não precisa muita coisa para você ser julgado, condenado de algo, né? Roubou é preso, matou é preso, né? Quebrou a lei é preso. E quando ele foi visitar este líder espiritual na cadeia, ele falou que ele sentou, esse pastor americano que foi visitá-lo, ele também tem vários livros publicados. E quando ele sentou na frente dessa pessoa, essa pessoa virou para ele e falou assim: pastor, me responde uma coisa. Os seus livros mudaram a minha vida aqui dentro. Você copia de algum lugar ou isso é inspiração sua mesmo? Ele falou, isso aqui, todos os meus livros são inspirados pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Porque realmente eles transformaram a minha vida. E esse pastor que escreveu os livros e foi visitar ele, falou assim, agora eu preciso te fazer uma pergunta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que quando eu li isso, e eu li, ouvi, e agora falando disso novamente, foi algo que eu até comentei com o Júnior, fez assim, ó, assim,
Porque a pergunta que eu preciso te fazer é: por quê? Em que momento foi que você deixou de amar Jesus e caiu? E ele respondeu assim: eu nunca deixei de amar a Jesus. Aliás, eu estar aqui dentro é a maior prova que eu acredito que ele me ama e que eu o amo também. Ele, como assim? Você está aqui preso? Penitenciária máxima? Ele falou: isso aqui que para você é uma prisão, para mim foi um livramento, porque eu ia morrer lá fora, eu ia morrer no pecado, eu ia para o inferno. Mas eu caí aqui dentro, e foi aqui dentro que eu li os teus livros e eu pude me reconciliar com o Senhor. Um tapa na cara. Segundo tapa na cara. Então, se você não deixou de amar Jesus, o que aconteceu? Ele falou: pastor, eu não sei que Bíblia que o senhor anda lendo. Mas a Bíblia que eu li muitos anos na minha vida e continuo lendo, ela diz o seguinte: não é o amor por Jesus que nos faz ficar na presença dele ou não pecarmos. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que está lá fora ou está aqui dentro, que está errando ou que está acertando, se ela ama Jesus, ela vai dizer para você que ama, e é verdade, ela ama. Mas se você ler a Bíblia não diz que é o amor de Deus que te separa do pecado. É o temor a Deus. Quando você teme a Deus, você precisa temer mais a Deus do que amá-lo, sabia disso? Irmãos, alguém conhece aqui pessoas que foram traídas? Pessoas casadas, noivas, ou que namoram, que foram traídas. E essas pessoas que traíram, quando você pergunta para ela: você não amava? Não amava, não, eu amo essa pessoa. E por que você traiu? Não, eu traí por outras razões. Mas eu não deixei de amá-la porque eu o traí. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Quando alguém trai uma pessoa, irmãos, isso não quer dizer que ela não a ama. O que impede uma pessoa de trair a outra se chama respeito. Se chama caráter. Irmãos, Judas amava Jesus. Quem disse que Judas não amava Jesus? Só que Judas traiu Jesus porque Judas não temia a Deus. Pedro negou Jesus, mas ele temia a Deus e se arrependeu e foi perdoado. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio de eu amo, só amo muito. Mas eu amo, mas eu peco, mas eu amo, mas eu erro, mas eu amo, mas eu magoo. Mas eu amo, mas eu traio, mas eu amo, mas eu minto. Se você ler a Bíblia na sua essência, Velho e Novo Testamento, vai dizer que não é o amor de Deus que te segura na presença dele e que te impede de pecar, é o temor a ele, o respeito a ele. E quando esse pastor falou isso para ele, ele falou que ele pegou a Bíblia, ele colocou debaixo do braço e foi embora sem conseguir mencionar uma palavra. Não é o amor, irmãos. Até porque o amor, o nosso amor ainda é duvidoso, seja por Deus, seja pelo homem. Não dá para confiar no nosso amor. Por isso que a gente precisa temer a Deus e respeitar as pessoas. Aí a história muda. Eu não vou querer que ninguém levante a mão, mas eu só quero que vocês pensem o seguinte. Com essa pergunta, responda aí dentro. Como é que você está com a sua família? A gente precisa entender que a família é a base de tudo. Então, se ela não está bem, não vai ficar bem daqui para frente. Não tem quem faça ficar bem, na verdade. A estabilidade emocional
Nós falamos da espiritual, né? A instabilidade emocional, a Bíblia fala, isso aqui também não é legal de ouvir. A Bíblia fala que um homem de humor instável causa temor nos que convivem com ele, ou seja, a família passa a ter medo até de falar com a pessoa. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu conheço. Tem pessoas que ainda falam a seguinte frase: para falar com fulano, tem que pisar em ovos. Por quê? Porque o humor dela é instável. Você nunca sabe quando ela vai te tratar sorrindo ou quando ela vai te dar um esculacho. Depende do humor dela. Só que a Bíblia condena isso. Porque toda pessoa que tem um humor instável não é de Deus. Se não é de Deus, se só existe o bem e o mal, é de quem, irmãos? Nós precisamos entender que equilíbrio, você só consegue isso em Deus. Domínio próprio é dom, irmãos. Nós não nascemos com isso. Não, você não dorme falando, amanhã eu vou ter domínio próprio. Se você não pedir para Deus o dom do domínio próprio, você vai se frustrar e vai frustrar as pessoas. Porque você pode perceber, no trânsito as pessoas te provocam, em casa as pessoas te provocam, na empresa as pessoas te provocam, os clientes te provocam, a igreja te provoca, o diabo te provoca. Já entendeu o tamanho do problema se você não tiver domínio? Eu falo para o Júnior que às vezes, eu já ouvi isso algumas vezes, o Espírito Santo falar para mim assim, ó, delicadamente, cala a boca. E eu estou falando sério. Cala a boca. Eu te dei dentes, muralhas para você colocar a língua atrás dela. Palavra é que nem pedra, jogou, ela vai bater em algum lugar e vai quebrar. O Espírito Santo falou essas palavras para mim, e é real, porque eu já quebrei várias vidraças, não consegui colar até hoje. As mulheres, irmãos, elas têm uma sensibilidade mais apurada, porque isso é dom, Deus deu isso para as mulheres. E tem mulheres que elas ficam bravas, hoje então, isso se eu falar é capaz de eu ser processada. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, eu achei tão legal uma coisa que eu li uma vez, submissa é submissão. Olha que legal isso. Então, uma submissão é o quê? Você está debaixo da mesma missão que aquela pessoa ali. Olha que coisa legal. É como se fosse um cabeça e o outro seria os membros. A cabeça pensa, o homem. As mulheres seriam os braços e as pernas. Não consegue ver dessa forma. Mas é assim que a Bíblia fala que submissão significa isso. Ajudar na missão. E a terceira e última instabilidade, então nós falamos da espiritual, da emocional, e quando eu falei essa daqui, irmãos, eu falei homens e mulheres, o homem lá do humor instável e a mulher de ser submissa, é porque olha que coisa. Se o homem é assim, ele é instável, e a mulher, ela não é submissa, Terceira Guerra Mundial. As coisas se conversam, não é bagunçada. E a terceira, essa tinha que ficar por último mesmo, porque é a instabilidade financeira. Esta é uma das maiores causas de divórcio no mundo. Não é importante não, né? A minha mãe, ela usa uma frase: a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Quem já ouviu isso? Meu bem, como eu te amo. Deu ruim, meus bens, meus bens. Esse negócio aqui é sério, irmãos, porque assim, ó, eu conheço alguns advogados e, inclusive, a minha advogada, que é minha amiga também, ela é advogada de família. E assim, são histórias que você não acredita.
As pessoas estão se separando por todos os motivos que vocês possam imaginar. Até porque o homem quer dormir com o ventilador desligado e a mulher quer dormir com ele ligado. Estamos em incompatibilidade de gêneros, vamos nos separar. Você imagina um advogado ouvindo isso? Esse assunto. Não temos dinheiro para continuar com seus luxos. Querido, você não tem, né? A instabilidade financeira não tem como ela não atingir um casamento e não abalar as estruturas. Por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que hoje nós estamos na maioria dos homens, né? Vocês sabiam que, ainda que vocês fossem CLT, trabalhasse de empregado para alguém, vocês ainda teriam que ter um plano B? Vocês teriam que empreender em qualquer outra coisa? Sabe aquelas pessoas que trabalham numa empresa e aí elas vendem coisas da empresa? Sabe aquela pessoa que ela tem um plano B? Eu conheço várias pessoas bem-sucedidas, aliás, assim. Começaram assim, né? Porque o homem, lembra, ele tem o papel de provedor. Então, assim, irmãos, ó, me perdoem, mas a real é essa. Se o homem não cumprir este papel, sabe o que acontece? Existem pessoas que se separam amando. Tá aí os advogados de família que não me deixam mentir. Mas aí vai alegar instabilidade de gêneros, incompatibilidade não sei do que lá. Porém, vão falar assim, a frase mais ouvida das mulheres por advogados de família: eu perdi a admiração por ele. Eu não perdi o amor. Irmãos, eu ainda fico com as minhas dúvidas, porque assim, quando você conhece alguém, primeiro você admira. Você não ama a pessoa. Nunca te vi, sempre te amei. Você admira. Seja por qual motivo for. Beleza, inteligência, é agradável, é legal, me faz bem. Admiração. Depois vem o amor, junto com a paixão e etc, etc. Admiração. Então, homens, muitas vezes, o homem não cumpre o seu papel e não é nem porque ele não quer. É porque ele entra nesse perigoso meio que eu acabei de falar, tá tudo bem, o mundo tá girando assim, nós não temos problema com isso. Lembre-se que tudo que está escrito na Bíblia, ela não vai mudar porque está dando certo para nós. Por isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Mulheres, hoje, infelizmente, eu falo e eu sou uma, né? Então, eu fico muito triste quando eu ouço amigas, conhecidas, mulheres, falando para mim o seguinte: eu não dependo e nunca vou depender de homem nenhum. Muitas vezes, irmãos, essa frase, ela vem seguida de assim, ó, porque eu nem consigo admirar mais o homem que eu tenho em casa. Homem sempre vai ter a bênção de Deus da autoridade, e a mulher sempre vai ter a bênção de Deus da submissão. O homem vai tratar suas lacunas, a mulher vai tratar suas lacunas. Nós só conseguimos tratar aquilo que a gente identifica. Então, assim, o que foi falado hoje? Preciso entender duas coisas para mudar a minha vida, hoje, agora, nisso aqui. A primeira delas, eu preciso aprender e a pedir para Deus todos os dias da minha vida me ensinar a temer a Ele. Se você entender que você temendo a Deus, você consequentemente vai respeitar as pessoas e vai ter proteção sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, amém. A segunda trata os seus relacionamentos, os nossos relacionamentos. Teve pessoas, irmãos, que eu tive que chamar
e falar assim, ó, eu preciso te contar uma história. Não, não precisa não, eu já sei dessa história. Não, você sabe da história contada por outras pessoas. Agora eu vou te contar a história contada por mim. Coisa difícil essa, hein? Sabe por quê? Porque quando você fala isso para alguém, você tem que falar a verdade, reconhecer os teus erros, pedir perdão se preciso for, e dali para frente, esquece, você não é mais aquela pessoa que estava sentada naquela mesa ali. Isso pode ser seu filho, seu cônjuge, seu sócio, seus pastores, seus pais, seu melhor amigo, seu namorado, seu noivo. Relacionamento é tudo que você vai levar até o último dia da sua vida. Você não consegue ficar longe disso. Se você falar, não trabalho a partir de hoje, você não precisa trabalhar mais. Não quero ganhar mais nada, não quero mais ser nada, não quero nada. Tá bom, vou viver na caverna. Você vai ver que você vai ter os seus dias contados, vai morrer. Ou um bichinho vai lá te comer, ou você vai morrer de depressão. Ponto. Agora, se você entender que as tuas bênçãos, a sua maturidade vai vir através de algum relacionamento que você já tem, meio caminho andado. Então, eu encerraria esse assunto da gente aqui hoje falando isso. Não tem como nós estarmos aqui nesta noite, hoje, se não tivéssemos que resolver esta lacuna. Irmãos, às vezes é uma conversa. Eu falei esses dias para o Júnior assim, como é difícil você sentar com uma pessoa que você ama, ou admira, ou quer bem, olhar para ela e falar, eu preciso te falar umas coisas que eu acho a seu respeito. Eu não sei vocês, mas tem pessoas que eu ensaio. Mas olha que negócio esquisito. Fica lá. Tá lá. Tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que você não faz tem uma consequência. Dá o mesmo trabalho. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim e eu achei isso muito legal. Quer conhecer alguém de verdade? Isso aqui é para os fortes, hein? Essa pessoa falou. Isso aqui é para os corajosos. Então não entra nessa fila não se você não tem. Não interessa o grau que essa pessoa tem na sua vida. Contrarie esta pessoa. Como eu vou fazer isso? Vai surgir uma oportunidade de você falar não. Irmãos, isso é tão sério, mas isso é tão sério que dá até medo de falar. Isso que eu tô falando aqui pra vocês. Porque vocês podem ter uma surpresa do tamanho do universo. Por isso que ele falou, e eu concordo com ele, se você não está preparado para conhecer intimamente, verdadeiramente esta pessoa, não faça isso. Então, irmãos, eu falo que relacionamento é uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, tão extraordinária que Deus deixou. Quando ela tá certa. Porque quando ela não tá, ela destrói uma pessoa. E como eu falei, nem sempre é físico. Às vezes é emocional ou espiritual. Tem um monte de gente, espiritualmente e emocionalmente, muito mais doente, mas o físico dela tá top. Você olha para ela, você não vê nada. Mas se passasse ela no scanner, e isso pegasse a parte espiritual dela e emocional dela, você ia ver quantas manchas tem ali. E o problema é, não tem remédio para isso, a não ser Jesus. Quem tem coração ensinável, vai ouvir as demais, não vai doer, vai agir. A verdade sempre liberta.